5, 6, 7, 8! Olá, pessoal! Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Bá? Tudo bem? Tudo certo. Gente, hoje é dia de episódio longo. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, bem cultural, bem histórico. E a gente espera que vocês gostem. Prof. Bá, conta pra gente qual é o tema de hoje. Gente, o tema hoje foi uma dúvida que me surgiu, que eu estava conversando com a Tati, sobre... Será a Rússia o país do balé? De onde que surgiu isso? Quando foi que a Rússia foi considerada, né, uma grande potência do balé clássico? Porque vocês sabem, né, por várias razões, tanto históricas quanto culturais, que o balé, ele foi criado na Itália e foi refinado na França. Temos vários episódios que falamos sobre isso, né? Mas... atualmente, não só atualmente, mas de uns 100 anos pra cá, a Rússia tem se tornado e hoje é considerada por muitos o país do balé clássico. Quando foi que isso aconteceu? E aí eu e a Tati estava conversando sobre isso e nós pensamos... caramba, isso dá um ótimo tema para um episódio longo, para um ótimo bate-papo, para você escutar a gente tomando um cafezinho, tomando aí um chazinho, ou até mesmo um chimarrão, se for daqui do sul, igual a gente está falando nesse momento, no nosso episódio. Então vocês fiquem aqui com a gente, porque nós vamos trazer dados históricos, culturais, vamos trazer pessoas que foram idealizadoras, né, e inspiraram o balé na Rússia, de onde que veio tantas contribuições, influências. Vamos falar muito sobre isso aqui, então fica aqui com a gente nesse episódio e já deixa aquela classificação aqui no nosso perfil do Spotify, porque a gente ama quando vocês deixam 5 estrelinhas pra gente. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o nosso podcast a crescer, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, Prof. Tati, falar sobre a dita ascensão da Rússia no balé. Então, gente, olha só. Como a Prof. Bárbara, então, falou, né? A ascensão do balé na Rússia, gente, a chegada do balé na Rússia foi quando o balé foi introduzido, então, no início do século XVIII, durante o reinado de Pedro o Grande. Ele incentivou a importação de influências culturais europeias, incluindo o balé. A Caterine, ou Caterina de Médici, e a corte russa, como elas participaram nessa influência? Então, através de figuras como Caterine de Médici, que originalmente era italiana, casada com Henrique II da França, e Ana Ivanovna, que era uma imperatriz russa, que contratou bailarinos italianos e franceses para a corte, o balé, então, começou a se enraizar na cultura russa. Então, gente, durante as nossas leituras, né, Bá, durante a nossa pesquisa, sim, ficou bem claro o quanto esse refinamento que a Prof. Bá falou, né, do balé na França. O que aconteceu na França, gente, foi os passos de balé, vamos dizer assim, eles foram desenvolvidos, observados e categorizados e classificados. Então, lá na França se definiu. Então, que quando a bailarina vira as pernas para fora, dobra os joelhos e estica, aquilo seria um plié, para dar um exemplo, certo? Mas na Rússia, quando essa forma, então, de arte vai para lá, muitas coisas acontecem. É usado no castelo, é usado para engrandecer o povo russo. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Prof. Bá? Com certeza. E isso veio também, gente, de muito patrocínio imperial e a criação dessas companhias, porque como a Tati falou, eles começaram a introduzir e a trazer bailarinos de fora, né? Então,
Primeiro a gente começa ali a ver pelos casamentos dos nobres, dos reis, dos imperadores, que casava com pessoas de outros países e essas pessoas tinham descendências e já tinham enraizado na cultura, já tinham visto o que era balé, já tinha visto uma apresentação, talvez, algo bem singelo de dança. Então eles começam a trazer ali na época de Pedro para esta corte russa ali começar a se enraizar o balé. Então, através desse apoio imperial, a Rússia começou mesmo a financiar essa arte dentro do país, porque além de ser uma arte bonita, que era visto como algo para entreter os nobres, também tinha essa característica fundamental no desenvolvimento mesmo da cultura dentro do país. Eu, inclusive, estava até falando com a Prof. Tati que eu vi uma série sobre a história de Pedro o Grande e ele teve uma importância muito grande no país, porque na época dele ele trouxe essa coisa ocidental para dentro da Rússia, né? Um pouco de arte, um pouco de cultura. Então, isso foi muito marcante para o país naquela época. Então, esse apoio imperial, na época da família Romanov, especialmente as czarinas, teve um papel fundamental no patrocínio e desenvolvimento do balé na Rússia. E durante o reinado de Catarina a Grande, que foi ali por volta de 1762 até 1796, o balé tornou-se uma parte integral da cultura russa. E a partir daí a gente sabe que começou a ter ali a fundação do teatro, né? Como, por exemplo, o Bolshoi, o Mariinsky, que foram fundados ali por volta de 1776 em diante. Então, a gente começou a ter centros principais do balé russo, atraindo coreógrafos e bailarinos de toda a Europa. Então, mesmo que a Rússia seja considerado um país fechado, né? Eles têm um amor pela cultura deles, pela história deles, mas eles se abriram para a arte, para a cultura, para o entretenimento, e eles começaram a trazer pessoas para agregarem na arte russa. E eu acho que mais do que isso até, eu acho que o governo viu o balé como uma ferramenta muito boa de propaganda da força da cultura russa, certo? O balé, através dos exemplos europeus, né, que tinham essa arte do balé, o espetáculo do balé, como uma coisa muito valorizada nos outros centros europeus, eu acho que o governo viu essa oportunidade de mostrar que os russos poderiam ser muito bons no balé. Então, teve muito investimento financeiro do governo, porque a gente sabe, né, Sim, que para qualquer tipo de arte, de técnica, poder se desenvolver da melhor forma, com excelência, né, a gente precisa do quê? Incentivo financeiro, né, gente? E isso aqui, trazendo para os nossos dias, né, gente? Tanto o esporte, né, estão acontecendo agora as Olimpíadas em Paris, a gente sabe que países que têm governos que financiam a carreira dos seus atletas, que têm políticas, têm patrocínios, mesmo da rede privada que investe e que tem também um reconhecimento popular, né? Sim. Não é só uma questão. As pessoas daquele lugar valorizam aquele esporte ou valorizam aquela arte, né? Assim como é aqui no Brasil, que se a gente for fazer um paralelo, né, do balé para a Rússia com o futebol no Brasil, sim, ficaria mais ou menos esses dois polos, né? Que a gente sabe o quanto o esporte, o futebol aqui no Brasil, ele é valorizado. Muitos meninos, até algumas meninas ainda, embora em número bem menor, né? Mas muitos meninos são incentivados no seu dia a dia a praticar o esporte. São treinados pelas famílias. Muitos meninos. E isso, gente, é uma coisa que independe de classe social, né? é verdade. O futebol, ele é muito praticado, muito assistido pelas classes humildes, por quem tem muito dinheiro. Sim. As pessoas assistem na TV, tem uma cultura
que tá no dia a dia, que tá na casa das pessoas, tá na vida das pessoas, tá na rotina delas. E o balé fica na Rússia mais ou menos como o futebol fica aqui. Então é óbvio que a coisa tinha que dar certo, né, gente? Ah, com certeza. Não tinha como dar errado. Até porque se a gente for fazer um parâmetro mesmo que algumas pessoas falem, mas ainda assim o futebol, ele não tem todo o incentivo que o governo poderia fazer mais pelas crianças, né, que não tem o acesso. Eu concordo, só que vocês têm que pensar o seguinte, olha o tanto de clubes de futebol que o Brasil tem, né? Olha o tanto de dinheiro investido em estádios que o governo investe. Então, é muito desigual se for comparar, por exemplo, com outros esportes. É muito desigual. Mas eu acredito assim também, que cada país ele apadrinha, né, o esporte seu favorito. Mas a gente, tudo isso que a Tati falou, a gente consegue perceber mesmo nas Olimpíadas, no ranking. Olha quem tá em primeiro. Estados Unidos, por ali tem o Japão, os asiáticos, eles investem nos atletas deles, eles investem no espaço que esses atletas precisam para treinar, e com o resultado disso são o número de medalhas, né? Porque eu acredito que o Brasil tem ótimos atletas, mas que a maioria deles fazem porque eles amam muito, muito o esporte deles. Porque em uma parte deles não tem o incentivo que os mais famosos têm, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Sim, literalmente são brasileiros e não desistem nunca, né? Como diz a nossa frase. Mas é algo para poucos, realmente, com pouco incentivo e com a pouca valorização, né? Porque, às vezes, uma coisa depende da outra, né? Se tivesse bastante patrocínio, talvez as pessoas, a população visse com bons olhos e gostaria de participar mais daquilo. Mas, por outro lado, também, se as pessoas valorizassem, talvez o patrocínio também viesse como prioridade, né, para as entidades governamentais. Isso é uma questão, assim, muito ampla, né, bem maior, até, assim, dá muito pano pra manga essa discussão, né, gente? Mas vamos voltar pra Rússia. Então, gente, agora a gente vai falar, então, de Marius Petipa, Tchaikovsky, duas figuras que vocês já ouviram falar bastante aqui no nosso podcast, né? E o nosso amado balé clássico, né, gente? Então, um dos principais responsáveis pela ascensão do balé russo foi Marius Petipa, um coreógrafo francês, galera. Olha, voltando a falar das origens francesas do balé, que se estabeleceu na Rússia no ano de 1847. Inicialmente, ele foi contratado como bailarino, e Petipa rapidamente demonstrou seu talento como coreógrafo. Sua produção de Paquita, em 1847, foi um marco inicial que consolidou seu lugar no Teatro Imperial de São Petersburgo. Já no ano de 1869, Petipa foi nomeado o coreógrafo principal do Teatro Mariinsky, posição que manteve por mais de 3 décadas, onde criou obras-primas, uau mesmo, como A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes, colaborando frequentemente com compositores renomados como o nosso querido Piotr Ilyich Tchaikovsky. Não é, gente? Então, a figura do francês Petipa na Rússia, realizando todas essas obras-primas que são muito relevantes para o balé clássico em todo o mundo até hoje, foi essencial para essa ideia de balé na Rússia. Com certeza. E além dele, né, já pegando o gancho do Tchaikovsky, a gente tem a contribuição do nosso querido e amado compositor, porque ele foi outro pilar fundamental para o desenvolvimento do balé russo. Suas composições para O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes não apenas complementaram a coreografia, né, do Petipa, mas ele também elevou o balé a novas alturas de expressão artística. Então a música dele trouxe uma profundidade emocional e uma complexidade que permitiram os balés, né, de Petipa a transcenderem o entretenimento e se tornarem obras de artes icônicas. Então eles ampliaram essa visão das pessoas pelo balé, que começou ali a surgir esse movimento que veio da Rússia, trazendo
essas histórias de repertório, esses clássicos, que foi quando começou mesmo a era de ouro do balé na Rússia. E não só esses dois contribuintes, mas também nós temos a Vaganova, né, Tati? Nós temos também os bailarinos que levaram esse estilo russo pro mundo, porque o mundo começou a ver, começou a, como se diz assim, começou a prestar mais atenção na Rússia, né? Foi com o Nijinsky e o Baryshnikov, né, Prof. Tati? Sim, sim. Inclusive, o Baryshnikov, depois ele foi para os Estados Unidos, né? E até hoje, um bailarino maravilhoso. Ele atua também. Então, o Baryshnikov, inclusive, ele é uma das pessoas, nós já falamos isso em outros episódios, mas que é um dos responsáveis por popularizar o balé, seja através de filmes, seja através de excursões pelo mundo, com as suas coreografias, com suas danças. Então, ele é uma figura russa muito forte que só acentua essa característica de valorização do balé russo, né? E também, gente, a gente tem essa influência cultural e política, né, gente? Porque além do talento de Petipa e Tchaikovsky, a Rússia também se beneficiou de um forte apoio institucional do governo imperial. O czarismo russo viu o balé como uma ferramenta de prestígio cultural, como nós já tínhamos falado, e o Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, tornou-se um centro de excelência artística. Esse apoio permitiu que o balé se desenvolvesse de maneira única, com um foco em precisão técnica, narrativas épicas e produções grandiosas. Então, é isso que nós estamos falando. Era uma ferramenta de trazer esse nacionalismo, esse orgulho da cultura russa, da produção russa, seja tanto pela técnica dos bailarinos, que vai se tornar, assim, impecável. O balé russo, né, ele começa a trazer essa questão que hoje a gente questiona muito, que é de uma técnica muito mais refinada, muito mais difícil do que era anos anteriores, que é aquela perna alta, altíssima, aqueles pulos dando de cabeça no lustre, aqueles 79 giros, né? É verdade. Tudo isso graças à senhorita Agripina Vaganova, né? Porque ela que trouxe essa metodologia, de fato, da progressão do movimento, né, Tati? Que antes não havia. Sim, maravilhosa. Então, a Vaganova, ela cria essa ideia de metodologia de ensino, né, da qual nós já falamos lá no nosso episódio sobre as várias metodologias de balé clássico. Voltem lá, se vocês não estão entendendo o que nós estamos falando. E ela que cria, ela realiza essa progressão dos passos. Então, ela vai colocar lá a primeira série, a segunda série, o que é o conteúdo, vamos dizer assim, de movimento que a bailarina precisa saber, e depois o que ela vai saber a partir daquela outra sequência, e assim vai. Então, a Vaganova é importantíssima para o balé clássico russíssima. É certo? verdade, é verdade. E daí começou, né, essa questão do padrão, dos pés, dos corpos, da linha, porque ela tinha uma visão muito clara do que ela queria de linha para a metodologia dela. E não que seja uma linha ruim, eu nunca penso dessa forma, mas ela não é acessível a todos os corpos, a todas as nacionalidades, porque a gente sabe o padrão que tem de corpos ali na Rússia e o padrão que tem de corpos em outros países. Então é algo que eu acho lindo, mas ao mesmo tempo é algo que por muitas pessoas é visto como inacessível, né, Tati? Sim, exatamente. Aí a gente tem que dar aquela adaptada, né, gente? Assim, é verdade. A nossa realidade, né? A gente aprende, a gente tenta, né? Vamos conseguir ficar igual as bailarinas russas?
né? Que às vezes a gente até usa o termo alienígenas, né? Porque é uma coisa que não é deste mundo, vamos dizer assim. Mas meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer aquilo, né? Mas a gente vai dando uma adaptada em uma coisa. E além da técnica, né, Bah, também se cria esses grandes balés de repertório, que é um super cenário, um figurino, toda uma história. Tudo tem que ser muito grande aos olhos do público para mostrar toda a potência da Rússia. Então vai aparecer tanto materialmente, né, que é o que a gente vê que está sendo posto em cena, como no próprio corpo das bailarinas, então, que são treinadas para se tornarem ótimas bailarinas e serem vistas pelo resto do mundo como exemplo de arte máxima. Sim, sim. E voltando aqui, quando a gente falou sobre a Era de Ouro, a chamada Era de Ouro do balé russo começou no final ali do século XIX e continuou no início do século XX. Durante este período, o balé russo não apenas consolidou sua técnica e estilo, mas também expandiu a sua influência global. Então, a fundação da Companhia Ballet Russe por Sergei Diaghilev em 1909 em Paris foi um ponto crucial, levando a arte russa ao mundo e influenciando profundamente o desenvolvimento do balé moderno. Então aqui, como a Tati falou, a gente tem o Baryshnikov, só que ele é um pouco mais moderno. A gente teve o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas é o que mais teve reconhecimento, que foi o Nijinsky, né, Tati? Um dos primeiros bailarinos Sim. ali a ter essa influência para o mundo com o balé russo. A gente teve a Anna Pavlova também, que eu tava até falando com a Tati, que ela era vista não só como uma ótima bailarina, mas também as pessoas se inspiravam no jeito que ela se vestia. Todo mundo falava que ela era muito elegante, tanto que a dança dela da morte do cisne, a interpretação dela é muito bonita, é muito marcante e é uma coreografia extremamente simples, né, Tati? Mas ela traz todo esse ar dramático, essa interpretação maravilhosa que ela teve para a época, que se tornou, assim, uma das maiores influencers da época dela. Se existisse esse termo na época, ela ia ser uma influencer, com certeza. Sim, sim, é verdade. Até porque quando começa o século XX e durante o século XX, toda essa influência começa a se criar quase que uma ideia de celebridade que a gente sabe hoje. Então, os ícones da arte, da música, da moda, começam a ter uma fama que extravasa os seus campos de atuação. Porque a gente começa a surgir a fotografia, as revistas, os jornais, as imagens. Então, essas pessoas começam a ser conhecidas globalmente, né? É bem esse conceito de celebridade, de artistas. A gente fica sabendo da arte de determinada pessoa, de determinada bailarina, por conta dessa expansão que tem também na midiática, vamos dizer assim, que vai ocorrer durante o século XX, né, Bah? Sim. Então, gente, vamos falar agora sobre o legado e nós vamos falar sobre a era soviética, não é, Bah? Isso. E o balé como propaganda. O balé soviético. Durante a era soviética, o balé foi fortemente apoiado pelo governo, mais uma vez, como uma forma de arte que simbolizava a grandeza cultural da União Soviética. Companhias como o balé Bolshoi ganharam renome internacional e bailarinos como Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov e Maya Psetskaya se tornaram estrelas mundiais. O balé russo foi promovido em todo o mundo como uma forma de demonstrar a superioridade cultural soviética, o que ajudou a cimentar a reputação da Rússia como a nação do balé. E
volta aquilo que já tinha acontecido no passado. Vamos investir, é um investimento total do governo para que os bailarinos sejam, assim, bailarinos para exportação. Exato. Né? E fazer toda essa propaganda do balé, né? Com o país. Isso. Não basta ser, tem que parecer. Exatamente. Né? Exatamente. E todo mundo tem que ficar sabendo. Era uma super propaganda política. E funcionou, né? Claro. Tanto que nós estamos aqui no ano de... no mês de agosto do ano de 2024 e a gente está discutindo sobre essa suposta supremacia do balé clássico na Rússia, ou da Rússia no balé clássico. Sim. Não é? Com certeza. Realmente é uma ideia que colou forte. Pegou. Com certeza. E a gente sabe que esse legado e essa influência, ela é, até hoje, contemporânea, porque a Rússia, ela se preocupou não só em exportar e importar essa cultura, mas também em formar bailarinos. Então, é claro que a gente brinca, né, de a Rússia tem a supremacia, mas sabemos que tem outros países, como Cuba também, que depois de um tempo foi fortemente, né, esclarecida a cultura do balé por lá. Temos também ali a Inglaterra com o método do Royal Ballet, que também ficou muito forte. Mas para toda a população, independente se é da galera do balé, da dança ou não, eu pego, por exemplo, pelos meus parentes. Quando eu falo, eu me formei no balé, eu sou bailarina, né, lá o Bolshoi, a Rússia, né, Não é no Bolshoi, as pessoas sempre vão vincular, é impressionante, todo mundo vincula quando me conhece, ou quando se fala de balé, as pessoas vinculam, olha como que tá na cabeça das pessoas, até mesmo as que não entendem de dança, ou que não fazem parte da comunidade da dança, do balé, eles vinculam a isso. Então é nisso que a gente vai, mas da onde que surgiu essa supremacia? Então realmente teve esse legado, que foi uma tríplice mesmo de influência, de contribuição, de exportação, importação e dessa formação de bailarinos para exportar esses talentos. Tanto que hoje a gente sabe que fora da Rússia, o único ponto do Bolshoi que existe é aqui no Brasil. Então, de alguma forma, mesmo que eles sejam fechados, eles de alguma forma contribuíram e exportaram essa metodologia do balé deles para o mundo, né? Então a gente consegue ver isso e eu acredito, Tati, que a gente pode concluir que a Rússia no balé é o resultado de séculos de apoio governamental, inovação artística e uma profunda integração do balé na cultura russa. Desde o apoio imperial até a promoção soviética, a Rússia conseguiu não só adotar, mas também redefinir o balé de uma maneira que o transformou em uma arte profundamente associada ao país. Então, até mesmo para pessoas que não entendem, como nós aqui no Brasil somos conhecidos no mundo inteiro como país do futebol, mesmo que... mas eu não gosto de futebol, tá tudo bem, mas o Brasil é reconhecido por muitas pessoas no mundo afora por isso. Da mesma forma, a Rússia com o balé, né? Com certeza, gente. E isso nós vemos muito acontecer quando vem alguma companhia russa apresentar algum espetáculo aqui na cidade, né? Volta e meia surge alguma companhia russa e o nome da companhia muitas vezes a gente não ouviu falar pouco aqui no país, mas somente por ser uma companhia russa já cria um alvoroço. É verdade. Né? Nossa, bailarinos russos vão vir se apresentar em Porto Alegre. É imperdível. Então, assim, tem essa carga, tem esse nome. Assim como o Brasil também exporta muitos jogadores que só por terem... não só, estou exagerando, mas vamos dizer assim, nasceram no Brasil, então talvez eles tenham, carregam no sangue o gene do bom jogador de futebol. Mesmo as russas carregam no sangue o gene de ser boa bailarina. E da onde que vem essa ideia, né? Gente, como a Bá acabou de falar, vem de séculos de incentivo e promoção de um governo que apostou nessa cultura como identidade do seu país.
né? E até hoje é muito forte isso, gente. Muito forte mesmo. É verdade. E nós queremos saber agora de você. O que você acha? Quais as suas bailarinas, seus bailarinos favoritos são da Rússia? Seguem dançando na Rússia? Porque a gente sabe que a Rússia é um local que tem muitos conflitos sociais. É verdade. É verdade. E que muitos deles migram, né, para outras companhias, para outros países. Não só por esse vínculo, mas também acredito que para poder também ter uma experiência ocidental, né, pelo país ser um pouco mais fechado. Mas eu acredito que é como a Tati falou, é uma potência e a gente tem que tirar o chapéu por tudo que eles construíram ao longo dos anos, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse tema? Matou a curiosidade de vocês? Ou vocês ficaram com mais dúvidas? Querem ver algo parecido com esse tema sobre outros países? Talvez uma influência cubana, uma influência inglesa? O que vocês querem ver por aqui? Deixa aqui nos comentários, tanto do Spotify quanto lá no Instagram, o @5678podcast. O nosso perfil, vai lá seguir a gente, deixa comentários, likes, tudo que vocês quiserem. A gente vai lá e adora ver o comentário de vocês, o direct. E a gente fica aqui aguardando os próximos temas e sugestões que vocês quiserem. Que a gente fale e bateu aqui um papinho com vocês. É isso aí, gente. Como eu adoro falar, bora se manifestar. Né? Contem pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês querem descobrir junto conosco. Porque pra nós, apaixonadas por dança e por balé, é um prazer, é uma alegria estudar e explorar temas sobre esse universo. Tá bom, gente? Fiquem bem, um beijo grande e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.